não é verdade? Satanás crê em Deus? A Bíblia diz que ele crê e treme de medo. Não é verdade? Né? Ele conhece a Escritura tão bem que ousou usar a Escritura contra o autor da própria Escritura, que é Deus manifesto, né, em Jesus. Pensa bem, pensa que terrível, né? Mas é muito comum, então, mais do que você possa imaginar, de pessoas que creem em Deus, que creem na palavra dele, mas vivem fora do plano de Deus. Eu quero ler com vocês, então, um texto que está lá na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, do versículo 7 ao 8. 1 Pedro 2, do 7 ao 8, na NTLH. Acompanhe comigo, por favor. Amém? Diz assim, ó: essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Amém? Irmãos, há uma expressão de fé muito comum, e é uma expressão maravilhosa, né, que retrata, né, uma grande verdade de Deus para nossas vidas, que nós também usamos muito no nosso ato de evangelizar os outros, né, quando vamos falar de Jesus para as pessoas, falar de Deus para as pessoas, para que elas se rendam a Ele, não é? E essa frase é a seguinte: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem já ouviu essa frase aí? Quem já ouviu? Alguém já falou para você que Deus te ama? Quem já falou isso para você? Alguém já falou para você que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Hã? Eu acho que eu já contei aqui, né, o meu testemunho. Meu testemunho tem várias partes, né? Mas eu confesso para vocês que eu era um cara frustrado na minha vida, até conhecer Jesus. Porque uma coisa que pesava muito em mim é que eu descobri que eu não fui planejado nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Não é? E eu via que meu pai não tinha um plano para mim. O meu pai nunca perguntou para mim: meu filho, o que você quer ser quando você crescer? Nunca. Meu pai nunca me deu um conselho sobre o meu futuro, nunca, até hoje. Ele já tem 83 anos, eu tenho 47 anos, e ele nunca me deu um conselho sequer sobre o futuro da minha vida. O meu pai nunca viu um boletim escolar meu, nunca viu se eu estava tendo boas notas ou se eu estava tendo notas ruins. Você está entendendo? Não é? E eu trabalhei, né, por muito tempo no meu primeiro emprego, entendeu? E eu era, em função disso, eu também era frustrado com aquela empresa que eu trabalhei, porque aquela empresa era uma empresa que não tinha plano de carreira. E eu me lembro, né, que eu comecei a crescer dentro da empresa, ali, né, das posições daquela empresa. Comecei como auxiliar de produção, depois fui para auxiliar de almoxarifado, responsável almoxarifado, fui crescendo, e cheguei numa posição, assim, bem boa dentro da empresa. E uma vez nós discutindo, fizemos uma reunião com o dono da empresa, para que nós pudéssemos construir dentro da empresa a cultura do plano de carreira, para que o funcionário pudesse entrar lá e pudesse saber o que ele tinha que fazer para crescer, né? Para que ele pudesse, né, galgar crescimento, aquela coisa, né? E só que nós, antes dessa reunião, nós tínhamos uma demanda, né, da produção de comprar bancos um pouquinho mais alto assim, porque o pessoal na produção, a gente só tinha aquelas cadeiras de ficar sentado, e só que a linha de produção o pessoal tinha que ficar muito de pé para trabalhar, o pessoal ficava de pé, a gente queria uns banquinhos mais altos assim, para o pessoal poder ficar variando um pouco, ora fica sentado, ora fica de pé, para ajudar na circulação, para o pessoal render mais. E nós fizemos uma reunião com ele,
para falar sobre esse plano de carreira. E no final da reunião ele perguntou para nós assim, ó, vem cá, vocês querem primeiro que eu compre os bancos ou que a gente discuta o plano de carreira? Ali eu desanimei, meu irmão. Entendeu? Aí eu falei para ele assim, compra os bancos, pelo menos espera sentado. É verdade. Quando o cara mistura um assunto com o outro, a gente vê que a pessoa não quer resolver, né? E quando eu entreguei minha vida para Jesus, e eu descobri, cara, que eu não estava, que a minha vida era um plano de Deus, e que Ele tinha um plano para a minha vida, foi uma das coisas que me fez, assim, brilhar meus olhos para Deus, não é? Eu descobri que alguém pensava em mim antes de eu nascer, e eu descobri que alguém tem um projeto para a minha vida, alguém se importava com o meu futuro, e esse alguém é Deus. E nós cremos nisso, nós falamos sobre isso, nós usamos isso como até uma frase de efeito para evangelismo, né? Ó, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas, infelizmente, não são todos que vivem a realidade deste plano. Sabe, as bênçãos maravilhosas que Deus tem para a gente neste plano. Esquecem. Isso parece até muitas vezes que só é uma verdade importante para o início da nossa vida com Deus, mas com certeza é uma realidade importante para toda a nossa vida com Deus. Porque muitos da sua caminhada acabam desacreditando que Deus as ama como Ele disse que nos ama na Bíblia. Não são poucas as pessoas que às vezes pensam assim, mas será que Deus me ama tanto assim mesmo como diz aquela palavra, né? Mesmo que uma mãe esquecesse dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de vocês, tenho vocês gravados nas palmas das minhas mãos. É na verdade, ele diz, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, que sou bom, não saberei dar o que vocês precisam. E muitas pessoas passam por momentos da vida delas, onde elas se sentem talvez desassistidas por Deus, deixadas de lado por Deus, como se Deus estivesse brava com elas, e falasse, eu vou te dar um gelo agora aí, você vai ficar morgando, até eu me lembrar de você de novo, e resolver fazer alguma coisa para a sua vida. Não são poucas pessoas que caem numa crise, achando que Deus não ama, que Deus desistiu dos seus planos para ele, não é verdade? Não é? Então, isso é muito comum acontecer, mais talvez do que você imagina, isso é muito comum. E também é muito comum ao longo do tempo, as pessoas se desconectarem desse plano que Deus estabeleceu para a vida delas. Entra ano e sai ano, e elas então, não vivem aquele plano que é bom, perfeito e agradável. Aí o que acontece? Aí como aquilo que é bom, perfeito e agradável não acontece nas nossas vidas, e nós ficamos aborrecidos, chateados, frustrados, desanimados, desencorajados, desacreditados, Então, aquilo que é bom, perfeito e agradável, em vez de nos impulsionar para crescermos, muitas vezes nos faz cair. Irmãos, olha aqui, eu não sei se você já teve essa experiência, de você estar ouvindo uma palavra, que é uma promessa de Deus para todos nós, ou de você estar lendo na Escritura uma palavra, sabe, que é uma promessa maravilhosa de Deus para todos nós, e você lê essa palavra, ou você escuta essa palavra, e porque você está vendo uma situação diversa, você sente tristeza em relação àquela palavra. Aquela palavra às vezes te gera em você revolta, questionamento, e não esperança. E quando isso acontece, você vive na prática o que nós vemos aqui nesse primeiro texto, não é? Diz assim, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Então tem gente que
lê um mandamento, ou é aconselhado num mandamento, ou é ensinado num mandamento, e isso gera nessa pessoa revolta, porque ela já perdeu a esperança. Isso gera nela desânimo. E geralmente a pessoa pergunta assim, mas por que isso não está acontecendo comigo? Não sei o que, e ela começa a fazer questionamentos que levam ela cada vez mais negar a fé, que levam cada vez mais elas perder a esperança. Ou seja, a rocha que era para dar sustento, faz cair. A palavra que era para ser luz para o nosso caminho e nos levar direto ao plano de Deus para nós, viver este plano, se torna então uma pedra de tropeço. Aquilo que é bom, perfeito e agradável passa a ser ruim, imperfeito e desagradável para as nossas vidas. Isso mostra, que nós estamos fora do plano e da vontade de Deus, não é? Então, irmãos, o que acontece? Quando nós estamos fora do plano e da vontade de Deus para nós, e Deus tem um plano para nós, tem ou não tem? Não é? Tem esse plano, a Bíblia diz que Ele fez esse plano antes da fundação dos tempos, e que Ele fez o cronograma desse plano. Quem já sabe o que é um cronograma? O que é um cronograma? Crono é de tempo, grama é de descrição. Então, ele pega o tempo e vai descrever. Se você fizer um cronograma diário, amanhã, por exemplo, eu vou levantar 6 horas, das 6h10 às 6h30, eu vou orar, das 6h30 às 6h45 eu vou ler Bíblia, das 6h45 às 7 eu vou tomar café, 7 horas eu saio de casa para trabalhar, 7h30 chego no trabalho, e você faz um cronograma. Você pega cada tempo do dia, e você estabelece o que você vai fazer naquele tempo. Pois é, quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor fez o cronograma da sua vida, e Ele estabeleceu cada dia da sua vida o que Ele quer que aconteça com você, o que Ele quer que você esteja fazendo, o que Ele espera que você esteja gerando, o tipo de pessoa que você quer que Ele seja naquele dia. A Bíblia diz que Ele escreveu os nossos dias no ventre da mãe da gente, não é verdade? Quando nós saímos desse plano, o Senhor, então, Ele estabelece na nossa vida uma dinâmica, fala assim, dinâmica, para nos colocar nesse plano. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que eu admiro muito, o nome dele é o pastor Cote. Ele fala assim, que Deus tem um plano para a gente, mas Deus também tem um plano para quem está fora do plano. Repete comigo, Deus tem um plano para mim, mas quando eu saio do plano, Ele tem um plano para me colocar no plano. Pois é, você está entendendo? Agora, que plano é esse que Deus tem para colocar a gente no plano? Que plano é esse? Quem é pai e mãe aí? Quando seu filho está fora do plano, o que você faz para ele voltar para o plano? Ele está fora, ele está fora daquilo que você sabe que é certo. Hoje, quando a gente estava vindo aqui para o culto, a Lara entrou na Kombi, tinha mais uns irmãozinhos que estavam com a gente ali, e ela começou a cantar. Ela começou a falar assim, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí eu olhei para ela e falei, filha, o que é isso? Ela falou, pai, eu estou cantando, é uma música. Eu falei, filha, mandar os outros calar a boca, falar para os outros calar a boca é errado? Ela falou, é. E cantar? E errado também, não é verdade? Então não canta essas coisas. O que eu fiz com ela? O que eu fiz com ela? O que eu fiz com ela? Eu repreendi ela, eu corrigi ela. E se ela tivesse continuado fazendo, o que eu faria?
colocava ela de castigo. E se ela continuasse fazendo depois de castigo, o que eu faria? Chinelada, não é? Já falei para vocês que a minha mãe, a Dona Sara, né, hoje nós chamamos ela de Dona Sara irada, né? Entendeu? Dona Sara tinha uma didática, meu irmão, entendeu? Tinha uma didática assim, sabe, de educação com a gente, PhD. Hoje o pessoal consulta psicólogo para saber como educar seus filhos, não é verdade? Vai em psicopedagoga. Minha mãe consultava a doutora, mestre Varinha de Marmelo. Minha mãe fez um bem para a gente aquilo, você está entendendo? Agora me diz uma coisa, isso é um ato de raiva, isso é um ato de ira, isso é um ato de desprezo, ou isso é um ato de amor? É um ato de quê? De amor, não é? Porque Deus, Ele corrige os filhos que Ele ama, assim como um pai corrige os seus filhos que amam, não é verdade? Não é? Irmãos, qual é a maior expressão de amor com relação ao futuro dos seus filhos? Quem tem filho aí? Vamos ver se você ama não somente ele, mas se você ama o futuro dele. Qual é a grande expressão de um pai e de uma mãe que ama o futuro dos seus filhos? Qual é? Primeiro ele faz um plano. Primeiro o quê? Ele faz um plano. Então, meu irmão, primeira prova que Deus nos ama, e não nos ama somente agora, porque a gente é bonitinho, não é verdade? Porque tem pai e mãe que quando o filho é pequenininho, não é? Oh, meu filho é pequenininho, olha que coisa linda, oi, cuti, bem pequenininho, coisa amorosa. Tem pai e mãe que fala assim, tomara que não cresça. No caso do Rodrigo, colou essa palavra, acho que a mãe dele falou isso para ele, ficou pequenininho, não é verdade? Ai. Aí, meu irmão, eles crescem ou não crescem? Chega ao ponto de um pai e de uma mãe chegar a odiar seus filhos depois. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe amou ele agora, porque ele é bonitinho, porque o sorriso dele é bonitinho, porque até o cocô dele é bonitinho, tudo é bonitinho, não é verdade? Sim ou não? Até quando ele dá um tapinha no rosto é bonitinho. Ai, que coisa linda, ai, que bom. Não é? Essa pessoa precisa de psiquiatra, já fugiu da minha alçada esse negócio aí, você está entendendo? Mas olha só, pensa bem numa coisa, como não faz um plano para o futuro daquela pessoa, e como não corrige para ela entrar no plano, isso mostra que embora eu ame ele agora, eu não amo o futuro dele, eu não amo ele no futuro, e essa pessoa vai andar sem direção, e ela vai se tornar uma coisa que eu, como pai, não vou gostar e vou rejeitar depois. E não são poucos os filhos que crescem e andam por um caminho tão ruim que nem os pais aturam depois. Deus, Ele tem o seguinte compromisso com a gente. Ele fala assim, meus filhos, eu amo vocês. E eu quero amar vocês para todo sempre. Por isso que Ele faz um plano. E qual é a segunda ação de alguém que ama o futuro dos seus filhos? Corrige quando sai do plano. Irmãos, olha só, eu quero que no futuro a minha filha seja uma pessoa amada. Eu quero que onde ela for as pessoas gostem dela. Você acha que isso é errado, sim ou não? Eu quero isso. Mas se eu aceito ela cantar Cala a Boca agora, no futuro, com 6 aninhos, no futuro ela vai ser uma pessoa que as pessoas não vão gostar dela. Nem eu vou gostar dela. Eu vou ter que suportar ela, porque eu sou pai. Você está entendendo? Então a primeira expressão que quando nós amamos o futuro de alguém é que nós fazemos um plano para ele. A segunda expressão desse amor é que nós corrigimos essa pessoa quando ela sai do plano que nós temos para levá-la a esse futuro que nós temos para ela. E Deus é assim.
Só que entenda uma coisa, o amor de Deus tem muitas facetas, fala assim, muitas facetas. Muitas facetas, são faces pequenas do amor de Deus. O amor de Deus tem uma face grande que é composta por várias facetas, não é? Agora, dependendo do tempo que a gente vive, do tempo eterno, porque nós fazemos parte de um tempo eterno, sim ou não? Quem está salvo aí? Olha, você é eterno, não precisa ser Munhá para ser eterno, não é? Você é eterno, Jesus te salvou, você está me entendendo? Né? Então, olha só, então você está vivendo uma parte, e uma parte pequena, viu? Essa parte ela é pequena, essa parte é tão pequena, que o Senhor compara a nossa vida como a erva do campo, que de dia, de manhã, nasce, cresce, e de tarde é colhida e jogada no fogo. Não é verdade? Né? Esse tempo é curto. Nós temos então que identificar qual é o maior propósito de Deus nesse tempo, para sabermos com qual faceta do amor de Deus nós vamos ter maior interação agora. E que tempo é esse que nós vivemos? Um tempo de correção. Um tempo de amadurecimento. Um tempo de tratamento de caráter, sim ou não? Então, de todas as facetas do amor de Deus, qual é que nós vamos nos relacionar com uma frequência nesse tempo? Com a correção. Essa é uma grande realidade. Como crescer sem ser corrigido? Como amadurecer sem ser corrigido? Como ser mudado e transformado sem ser corrigido? Como ser guiado sem ser corrigido? E como corrigir sem repreensão? Como corrigir sem impor limites? Como corrigir sem impor dificuldades? Como corrigir sem tirar regalias? Como? Não existe. Mas o problema é que quando estamos sendo corrigidos, estamos interagindo com essa faceta do amor de Deus, que é a que nós mais interagiremos nesse tempo, que é curto, que é pequeno, nós não conseguimos reconhecer isso como expressão do amor do Pai. E porque não conseguimos reconhecer isso como expressão do amor do Pai, nós recebemos isso de um jeito errado, agimos de um jeito mais errado ainda, e aquilo que era para nos colocar no caminho, nos erguer, nos derruba e nos afasta mais. Aquilo que é bom se torna ruim, aquilo que é perfeito se torna imperfeito, e aquilo que é agradável se torna desagradável. E nós entramos então em um desacordo com o Pai, porque o Pai diz que é perfeito, você diz que não é perfeito. O Pai diz que é agradável, você diz que não é agradável. O Pai diz que é bom, e você diz que é ruim. O Pai diz que é para o seu bem, mas você não consegue acreditar. E aí você acaba se afastando do plano que é bom, perfeito e agradável. É ou não é verdade? Então, muitas vezes, nós entramos nessas situações de correção de Deus. Deus nos corrige, Deus nos coloca de castigo, Deus nos repreende. E no momento isso não parece para nós um motivo de alegria, E muitas vezes, porque nós não discernimos essas coisas, nós ficamos perguntando, fazendo aquela pergunta que não provém da fé, uma pergunta que vem da nossa natureza humana, da nossa natureza caída. É uma pergunta não que visa buscar uma resposta, mas uma pergunta que expressa uma insatisfação, uma inconformidade, não é? Que a gente pergunta assim, rapaz, por que está acontecendo essas coisas comigo? Por que eu estou passando por essa adversidade? Por que eu estou passando por esse problema? Por que está acontecendo essa situação difícil na minha vida? Eu não entendo.
Mas se você notar, o que impulsiona muitas vezes a gente a fazer esse tipo de pergunta, não é a busca de uma resposta, mas simplesmente a expressão de uma discordância. Rapaz, eu acho que isso é injusto. Eu acho que isso não deveria estar acontecendo comigo, não. Tem alguma coisa errada. E eu estou desconfiando que não é eu. Não é? Pode ser que seja Deus, pode ser que esteja até a Bíblia, vai que até meu pastor que está pregando, ele está distorcendo a palavra de Deus para mim, e tem alguma coisa errada. Gente, isso acontece ou não acontece? Mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. E são essas coisas que nos impedem de interagir com o agir de Deus na nossa vida, a fim de nos colocar nesse caminho, a fim de que Ele coloque a nossa vida em dia, nesse cronograma que Ele estabeleceu para nós, quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe, para que o plano que Ele fez antes da consumação dos tempos seja cumprido na vida da gente. E aí vivemos fora do plano. Cremos em Deus. Cremos na palavra. Somos parte de um ministério, de uma igreja, mas podemos estar fora do plano e da vontade de Deus. Para te ajudar a discernir isso, eu quero mostrar para vocês as 3 fontes de todo tipo de dificuldade, de adversidade, de problema e de perda na nossa vida. Toda adversidade, todo problema, toda perda, ela vem de 3 fontes. De quantas? E somente de 3. Não é? Por quê? Porque são as 3 coisas que fazem com que o nosso Pai olhe para nós e desperte nele a responsabilidade de nos corrigir. Como hoje, vindo para cá, como falei para vocês, eu ouvi a Lara cantando, cala a boca, cala a boca, cala a boca, isso despertou em mim. Não é? A responsabilidade que eu tenho com o futuro dela, de corrigi-la. A minha filha não pode se tornar uma adolescente que manda os outros calar a boca. A minha filha não pode se tornar uma mulher adulta que manda os outros calar a boca. A minha filha não pode ser uma esposa que vai mandar o marido dela calar a boca. A minha filha não pode ser uma mãe que vai mandar os filhos dela calar a boca. Eu não sei o seu, mas a minha não pode ser. O seu pode? Não é para poder, não é verdade? Você está entendendo? Né? Então, quando o Senhor olha essas coisas erradas na nossa vida, que nos afastam da vontade dEle, que é boa, perfeita e... Né, eu vou fazer uma comparação, eu não sei como é que funciona Deus, porque eu não sou Deus, né, mas em mim assim nasce um ímpeto de corrigir a minha filha. Então eu vou usar essa palavra para Deus aí, né, não cabe bem a Ele, porque Ele é diferente da gente nesse aspecto, mas eu entendo então que quando Deus olha para a gente e vê que algo na nossa vida está fora da vontade dEle, isso, né, faz crescer dentro dele um ímpeto de correção, um ímpeto de repreensão, para que a gente volte para o caminho. E só existe 3 motivos, quando Deus olha para você, e Ele sente vontade de te corrigir. Amém? Qual é a primeira? A primeira é quando Deus olha para nós, e Ele vê que nós estamos separados dEle. Fala assim, Deus olha para mim e vê que eu estou separado dEle. Qual é a única coisa no universo que separa uma pessoa de Deus?
Quem me ajuda aí? O pecado. Só que nesse caso aqui, que tipo de pecado é esse? São o pecado que a Bíblia chama de uma transgressão, que não é transgressão, como é que é? Existe na nossa lei aquilo que é crime e aquilo que é contravenção. Quem já ouviu falar nisso? Não é? Olha, a Ju é advogada, né? Então ela entende isso. Então, o crime, quando alguém faz um crime, isso imputa o quê, Ju? Hã? Pena. E uma contravenção? Uma medida o quê? Uma medida cautelar, diferente. Então, olha só. Então, no nosso mundo jurídico, que vem do direito romano, que vem do direito bíblico, então tem coisas semelhantes, amém? Existe crime e existe contravenção. Se eu cometer um crime, eu vou ser penalizado. Se eu cometer uma contravenção, eu vou receber uma multa. Eu confesso para os irmãos que eu nunca cometi um crime, mas eu já cometi contravenção. Né? Já me pegaram dirigindo com a carteira de motorista vencida. Isso é uma contravenção, não é? Quem já foi pego aí com documento do carro atrasado? Contravenção, é um contraventor, não é? Quem já foi pego aí andando acima da velocidade? Hã? Olha aí, irmã Rosane, não acredita, irmã. Tu tem cara de anjo, irmã. Meu rapaz, contraventora nata. Contraventora recorrente. Meu Deus! Brincadeira, irmã, brincadeira. É uma brincadeira, mas é verdade, viu? Pensa. O que aconteceu então? Geralmente a gente toma multa, sim ou não? Algo nos é tirado. No caso, o nosso dinheiro, né? Você está me entendendo? Então, olha só, esse pecado aqui, que separa o homem de Deus, ele é considerado um crime. Vamos dizer assim, olha só, quando você faz o que Deus diz não faça, isso é o quê? Crime. Isso te separa de Deus. Então, por exemplo, Deus diz para você não minta. Deus diz não minta? Diz ou não diz? Aí você vai lá e mente. Quem é o pai da mentira? Você passa de filho de Deus para filho do capeta. Verdade. Isso separa de Deus ou não? A Bíblia diz, não matarás, e você mata. Isso é crime. Isso separa de Deus ou não? Sim. Não é? A Bíblia diz, não adulterarás, e você vai lá e adultera. Isso te separa de Deus, sim ou não? Sim. A Bíblia diz, não roubarás, você vai lá e rouba. Isso te separa de Deus, sim ou não? Que isso é crime. Isso é o quê? Um crime espiritual. E você está separado de Deus. Então, quando Deus olha para você, e Ele vê que você está separado dEle, porque Ele diz para você não fazer determinadas coisas, e você vai lá e faz. Aí Deus olha e vê que você está separado. O que Deus tem vontade de fazer? De te juntar de novo. Fazer o quê? Como que Ele faz isso? Ele estabelece um castigo na sua vida. Deus estabelece uma correção na sua vida. O outro pecado não te separa de Deus. Então, quando a Bíblia diz para você fazer, mas não faz, é um pecado, mas não é crime, é uma contravenção. Deus também vai te corrigir. Você vai perder alguma coisa, Ele vai te tirar alguma coisa, vai te dar uma multa espiritual que você vai ter que pegar o que é seu e abrir mão daquilo. E nesse caso não tem como não pagar, porque Ele mesmo tira sem te pedir, porque Ele é soberano. Ele não precisa pedir licença para ninguém.
Ele não pede conselho para... No máximo você tem que falar o que falou Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é verdade? Então, quando Deus olha para você e vê que você está separado dele, e porque está separado dele, você vai se danar lá no seu futuro, ele te castiga. Te castiga por quê? Porque ele te ama. Então, muitas pessoas vivem problemas na sua vida, vivem situações difíceis na sua vida, vivem situações penosas na sua vida, porque estão separadas de Deus. E Deus não admite ver um filho separado dele. Ou você volta, ou vai viver o resto da vida, que inclusive vai ser mais curta, viu? Debaixo dessa faceta, só que daí, meu irmão, a intensidade é forte, não é uma coisa assim leve. Geralmente, um desavisado recebe uma correção dessa como, rapaz, Deus não me ama, Deus desistiu de mim, Deus quer acabar com a minha vida, Deus me separou para me morrer de uma vez, Deus não tem mais nada. Tem gente que quando chega nessa situação, Rodrigo, chega até a acreditar que blasfemou contra o Espírito Santo. Geralmente, quando o irmão está passando uma situação difícil assim, Fabinho, e vem me perguntar para mim, missionário, será que blasfemei contra o Espírito Santo? É porque ele está numa situação dessa. Ele tem um pecado consistente na vida dele, ele está fazendo algo que Deus disse para ele não fazer, aquilo está separando ele de Deus, e Deus não aceita isso porque te ama. Então o Senhor começa um processo de correção na sua vida, meu irmão, e não tem oração que te livre disso, só a oração do arrependimento, não tem outra. Você está me entendendo? Tem muita gente, não é, que às vezes o irmão está em pecado, está sofrendo, e o desavisado, porque ama, cuti-cuti, vai orar, Senhor, pega leve com o meu discípulo. Meu irmão, você está cobrando briga com o Senhor. Eu vou te dar um conselho, se um dia você ouvir meio brabão com a Lara assim, e eu estar indo em direção dela para corrigir ela, meu irmão, não fica entre eu e ela. Isso pode dar um problema para mim e para você. Pode ou não pode? Você está entendendo? Não é? E imagina se comigo é assim, imagina com Deus, você se colocar de, não, Deus, alivia para o cuti-cuti. Meu irmão, sai da frente, sai da frente, olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim, meu irmão, sai da frente. Isaías 59, 1 e 2, na NTLH diz assim, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Porque às vezes, quando a pessoa está em pecado e Deus não está agindo, ela acha que é Deus que perdeu alguma coisa. Oh Deus, por que o Senhor não faz mais? Oh Deus, e agora? É verdade. Aí no 2, pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus, suas maldades que fazem que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações, não é? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, a gente ser crente com oração não respondida é uma tribulação danada, não é verdade? Você ora e nada acontece, nem venta, nem arrepio você sente. Você está me entendendo? Né? Irmão, isso é terrível. Então, a primeira fonte de toda dificuldade, de toda tribulação, de todo problema, de toda perda, de toda tragédia da raça humana, é quando Deus olha para a gente e a gente é separado dele. E só tem uma coisa que separa a gente dele. É o quê? Aquele pecado que Deus diz para a gente não fazer, e a gente vai lá porque é abobado, desculpa a expressão, e faz. Amém? Qual é a segunda fonte? A segunda fonte de toda dificuldade na vida da gente é estarmos desviados do plano de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, irmãos. Nós precisamos corrigir o nosso vocabulário. Precisamos fazer o quê? Então, olha só, biblicamente,
quando uma pessoa peca, ela está desviada ou está separada? O que ela está? Separada de Deus. É ela mesma que separou de Deus, amém? Né? Quando uma pessoa não está no plano de Deus, ela está desviada ou está no caminho? Está desviada. Só que a gente usa o termo desviado para quem sai da igreja, né? Quem sai da igreja está desviado ou apostatou? Apostatou, são coisas diferentes. Então quem sai da igreja é um apóstata. Quem peca mesmo na igreja está separado de Deus, mesmo estando aqui está separado. Quem mesmo aqui, estando nessa comunidade, mas não vive o plano de Deus, está desviado. Está o quê? Então, segunda fonte, não é? Da correção de Deus. Pastor, e apostatar não gera correção? Não. Apostatar gera outra coisa. Apostatar gera ira. Gera o quê? É quando Deus faz com a gente, que nem Pilatos fez com Jesus. Lava. E a Bíblia diz em Romanos 1 que o Senhor nos coloca à mercê dos desejos do nosso coração. Meu irmão, aí o ser humano faz cada tragédia. Aí você vê o ser humano fazendo coisas que na mente de uma pessoa normal chega a ser inimaginável. É homem com homem, é mulher com mulher, é homem com bicho, é bicho com homem, é mulher com bicho, é bicho com mulher, é homem com criança, é criança com homem. São os crimes mais terríveis que se comete aí. O ser humano ele é deixado por Deus sobre o governo de uma disposição mental reprovável. Cara, o nome disso é ira. Deus não vai mandar um raio. Deus não é Thor. Ele não vai mandar um raio para queimar você, não. Ele vai fazer uma coisa pior do que isso. Ele vai te deixar sobre o desgoverno dos seus próprios desejos, sentimentos e vontades, e você vai virar espiritualmente um delinquente. E você vai destruir a si mesmo. Nesse momento da sua vida, o diabo é a coisa menos importante, porque você vai ser para você pior do que um demônio. Pior. Então não entra no contexto de correção, amém? Mas quem está na correção ainda está bem, sim ou não? Porque ainda está sobre o governo do Pai. Está separado, mas está sobre o governo. Está desviado, mas está sobre o governo, não é verdade? Então, o segundo aqui é quando Deus olha para você e Ele te encontra fora do plano que Deus tem para você. Que dia é hoje? Que dia é hoje, gente? 10 de que mês? De que ano? O que será que Deus escreveu para nós quando cada um de nós estávamos no ventre da nossa mãe? Não é? O que será, por exemplo, né, que o Senhor escreveu para o dia de hoje, para a pastora Eliane, quando ela estava no ventre da irmã Leonor? Você já pensou? Que quando a pastora Eliane estava no ventre da irmã Leonor, Deus escreveu algo para ela com relação a este dia. Eu não sei o que é. Não sei se ela sabe, mas eu não sei. Então não posso julgar. Mas digamos que Deus olha para ela hoje e fala assim, ó, hoje é dia 10 de dezembro do ano de 2023. E ele faz uma comparação, ele pega o cronograma dele e olha para a pastora Eliane. E digamos que ele pense assim, ó, rapaz, ela não está dentro do plano que eu fiz para ela. Isso é crime ou contravenção? Isso é uma contravenção. Deus vai tirar algo dela. Ela vai perder alguma coisa, eu não sei o quê. Quer dizer, eu não sei nem se ela não está, viu? É só um exemplo, tá bom, pastora? Por favor, né? Eu não sou Deus, graças a Deus. Que eu acho que ser Deus é difícil. Não é? Exige muito da gente. Então, ela vai ganhar uma multa. O que ela vai ganhar? Uma penalidade. Algo que ela tem
ela vai acabar perdendo. E é isso que acontece com a gente. Deus olha para a gente e vê que estamos desviados. Mas como a gente acha que desviado é só aquele que não vem mais no culto, a gente acha que só por estar aqui sentadinho, escutando uma palavra abençoada como essa, espero que você esteja achando essa palavra abençoada, né? A gente acha que a gente está no plano e que a gente não é desviado. Chega para um que chama, ô desviado, o que ele vai falar para você? Desviado é você, demoniado. Eu estou na igreja, eu vou no culto, até tomei ceia. Mas ir na igreja, ir no culto, tomar ceia, quer dizer que você está vivendo o que Deus planejou para você hoje? Não. Irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Agora é minha opinião, tá bom? O que eu vou dizer agora? Opinião. Eu acho que eu não estou exatamente como Deus queria que eu tivesse hoje. E eu tenho muitas evidências disso. E eu acho que você também não está. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se render e agradecer o tratamento. Senhor, obrigado que o Senhor está me corrigindo. Obrigado porque o Senhor está me limitando e está me tirando o que eu tenho, me impedindo de conquistar coisas que eu gostaria de ter. Senhor, obrigado. Porque eu sei que isso é o teu amor me corrigindo. Mas, Senhor, me ajuda a entender o que está errado para mim me colocar no plano. Ele vai te ajudar? Mas será que você tem feito esse tipo de oração? Senhor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não estou vendo o que eu deveria estar vivendo já, eu sei, Senhor. Porque tem coisas que eu já deveria ter, eu não tenho. Tem coisas que eu já tive e já perdi. Então isso mostra que é uma correção do Senhor. Sim ou não? Senhor, me mostra, Pai, eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho consciência, eu sou limitado, o Senhor sabe disso. Me ajuda. Eu tenho certeza que o Senhor, sabe, irmãos, o Senhor, Ele espera isso da gente. Deus não é que nem a gente, vai ficar 5 minutos de castigo. Não. Por que a gente faz isso? A gente não tem como saber se o castigo fez ou não fez efeito. A gente não tem consciência do que a pessoa está pensando, não é verdade? Sim ou não? Né? Às vezes eu coloco ela de castigo, a Lara pede para a mãe dela. A mãe dela fala assim, vai lá falar com o teu pai. Ela vem assim no escritório. Papai, aquela carinha dela. Eu já estou pensando, coração enganoso, natureza caída e língua maligna. Porque todo mundo é assim, ela também é, e amo ela. Né? Mas como eu não consigo julgar, papai, posso sair? Vai fazer de novo? Não, pode sair. 5 minutos daqui a pouco, fez de novo. Só que qual o problema, gente? Deus consegue saber se a gente mudou ou não, sim ou não? Então, o que Ele precisa para tirar a gente da mudança? Do castigo? O reconhecimento que tem alguma coisa errada e uma decisão de mudar nele e pedir ajuda para Ele, que Ele sabe que a gente não é capaz de mudar sozinho. Gente, essa oração não é uma oração mágica. É uma oração poderosa que começa a mudar o rumo da sua vida, o rumo da sua história. Nenhum de nós estamos ok com o cronograma, a gente está aquém. Nós precisamos buscar no Senhor, porque Ele pode nos colocar em dia com isso, pode ou não pode? Irmãos, na verdade é só Ele que pode. Ele pode abreviar os tempos, pode ou não pode? Nós já perdemos muito tempo, sim ou não? Mas Ele não pode abreviar isso aí? Pode, busque ajuda nele. Então tem muitas dificuldades, muitas tribulações na sua vida, que a origem disso é porque você está fora do plano, você está fora da vontade, você não está ok com um cronograma que Ele estabeleceu para a sua vida. Então não é simplesmente acelerar, busque nele. Depois que você tiver discernimento, acelere para isso, amém? Só de você ajoelhar em casa, me fazer essa oração, se humilhar, Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou desviado da tua vontade, do teu plano,
Eu preciso que o Senhor, eu agradeço por toda a correção que eu já reclamei até hoje, inclusive me perdoa, Pai, por ter reclamado, mas eu preciso que o Senhor me ajude agora. Eu caí em si, filho pródigo aqui, estou aqui, eu caí em si. Me ajude, eu quero voltar, me mostra o caminho. Será que Ele não vai mostrar? Claro que Ele vai. Jeremias 29, 11, na NVI eu vou ler. Porque sou eu quem? Eu quem? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O que está dizendo? É eu que conheço, é o líder que conhece, é o profeta que conhece, é o evangelista que conhece. Quem conhece? O Senhor. Se você chegar para mim, missionário, eu quero saber os planos que o Senhor tem para mim, me conta. Eu falei, ixi, filho, eu sou o cara errado. Eu posso te ajudar a buscar no nosso Pai, como teu irmão, um pouquinho mais velho, eu posso chegar assim, ô Pai, está eu aqui o Rodrigo. Senhor, nenhum de nós está bom, mas ele está pior do que eu, Senhor. Senhor, como o Senhor tem tido misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia dele. Porque um dia eu estava que nem ele. Não vale muita coisa, mas já estou um pouquinho mais adiante. Então tem misericórdia de nós dois. E me ajuda a ajudar esse cabra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diz amém. Amém. Aí vai que Deus dá uma palavra. Às vezes Deus pode colocar uma pergunta no meu coração, eu pergunto algo para Ele, está algo dentro dele. Deus pode me dar um versículo, eu falo assim, eu não sei, eu estava orando, veio esse versículo, aí eu falo para Ele, Deus fala, testificou, na verdade. Deus faz ou não faz essas coisas? E a rodo. Faz de lavada. Só não faz para quem não busca. Você está me entendendo? Né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Só que muitos de nós, contrariados pela correção que vem do Pai, nós olhamos para o plano de Deus, para a vontade dele que está expressa na Bíblia, e nós achamos que aquele plano não vai fazer a gente prosperar. Nós achamos que aquele plano vai acabar nos causando algum tipo de dano, algum tipo de perda. A gente acha que vai ser melhor, menos sofrível, se fizer de outro jeito. Meus irmãos, esse tipo de ilusão nos leva a situações de tanto sofrimento desnecessário. Porque isso é desafiar Deus. Gente, imagina você com seu filho, você corrigindo ele para ele entrar no plano, e ele perguntar assim, por que você está me corrigindo? E você, estou corrigindo porque você fez isso, isso e isso, e isso vai fazer mal para você. E ele desafia, não concordo, porque não sei o quê, porque você é um velho chato, uma velha coroca. Meu irmão, isso é desafiar o pai e a mãe, não é verdade? Sim ou não? Quem consegue livrar o filho da ira de um pai e da ira de uma mãe? Quem? Ninguém. O conceito tutelar vem depois que a porcaria aconteceu, não é verdade? Né? Às vezes a Lara responde para a Leia, e a Leia dá umas duras nela, ela vem assim, papai, vem correndo, papai, o que foi? A mamãe, eu falei, te vira para lá. Agora fica longe de mim, eu falo para ela. Porque se tu ficar perto de mim, vai respingar em mim esse negócio. Se aprontou, se vira. Não é verdade? Então tem muita gente, meu, que desafia Deus, porque acha que é mais sábio que Deus. Meu, aí você piora a sua situação, meu irmão. Aí você, nossa, Deus, meu irmão, quando eu vejo gente fazendo isso, eu aconselho rápido para sair de perto, porque se vir um raio ali, eu estou ali junto. Você está me entendendo? Brincadeira, irmão. Mas, gente, eu vejo a pessoa por um caminho de destruição. Porque o pai, ele vai cada vez pesar mais a mão, vai ou não vai? Mas isso, por que ele faz? Porque ele ama. Porque ele o quê? Porque ele ama. Olha só, vou ler de novo.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e Você já viu aquela pessoa vem com uma ideia cheia de esperança para você? Pastor, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a gente abre a Bíblia, filho, olha, isso está planejando fazer, que está dando tanta esperança, está errado, por isso, por isso, por isso. Aquela palavra devia gerar mais esperança nela ainda ou tirar a esperança dela? Mas geralmente acontece o quê? Ela desanima e fica sem esperança. Porque não crê na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está entendendo? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então essa é a segunda fonte de todo tipo de problema, tribulação, angústia, privação na nossa vida. E a segunda, e a terceira fonte, é quando Deus olha para nós e nos encontra reprovado. Faz o quê? Olha para nós e nos encontra reprovado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é melhor? É estar separado ou reprovado? O que é melhor? O que é melhor, assim? A gente está separado de Deus ou reprovado por Deus? O que é melhor? A gente está reprovado ou a gente está desviado? O que é melhor? A gente está reprovado ou está desviado? Então, entre estar reprovado e desviado, o pior é estar desviado? É isso? E entre estar reprovado e separado, qual é o pior? O pior é estar reprovado ou estar separado? O que separa a pessoa de Deus? O pecado. Entre estar separado e desviado, qual que é o pior? O pior é estar separado. Na verdade, o primeiro é o pior, o segundo é o intermediário e o terceiro é o menos pior. Na verdade, quando alguém começa a entrar no nível de poder ser reprovado, é sinal que ela já está na escola de Deus. Você está me entendendo? Porque olha só, olha aqui para mim, pensa bem, vamos pegar eu, um dia, a minha vida era aquela musiquinha, eu era um bêbado, vivia drogado, aí depois eu fui curado, encontrei Jesus. Então eu estava separado de Deus, amém? Aí eu me arrependi dos pecados que eu cometi, e reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, e me batizei, e fui para a igreja. Mas quando eu estou na igreja agora, eu estou dentro do plano de Deus ou estou fora? Estou fora ainda. Não é? Porque olha só, qual o plano de Deus para mim? Que os meus pais, tivessem me educado para ser um homem dedicado a Deus. Qual o plano de Deus para mim e para você? Que os nossos pais tivessem nos educados para serem pessoas dedicadas a Deus, sim ou não? O meu pai me sacaneou, e a minha mãe também. Não me ensinaram a ser um homem dedicado a Deus. Com 25 anos de idade, todo mazelado, desgraçado, uma vida assim, danada, de ruim, insônia, paralisia do sono, drogado, brigão. Olha o meu futuro, com 25 anos. Onde é que vai chegar nos 30? Só arrumar incomodação na vida. Meu irmão, eu tinha um dedo podre. Fala assim, um dedo podre. Toda mulher que eu gostava não valia nada.
Eu só arrumava. Meu irmão, quando alguém estava assim, quando alguém estava, mas eu converti. Ó, quando estava com meus amigos, vem cá, ó meus amigos aqui, ó, vem cá. Meus amigos aqui, a gente ia pra balada. Como eles já me conheciam, eu estava pra mim, ô César, qual é a mulher que tu acha legal aí? É aquela, eles fugiam daquela, porque sabiam que era pior. Verdade? Obrigado. Não é? Rapaz, aquela ali, a gente não falava que ele é endemoniado, porque não cria essas coisas, mas aquela ali é a mais engraçada de todas. É um dedo ruim, meu irmão, dedo ruim. Pensa, meu irmão, não é? Aí eu converti com 25 anos de idade. Eu demorei mais algum tempo para deixar o meu pastor me ensinar a ser um homem dedicado a Deus. Porque eu tinha um monte de desculpa para não ser dedicado a Deus. Você acha que quando eu batizei e fui para a igreja, eu já estava assim no cronograma ok com Deus? Rapaz, não estou até hoje. A situação que hoje eu estou mais próximo, ou seja, eu estou menos desviado, mas ainda estou um pouquinho desviado. Então, o que é pior? Está separado ou está desviado? Está separado. Mas aí, eu comecei a entrar no plano. E eu comecei a viver algumas coisas. E conforme eu fui avançando no plano de Deus, Deus olhou para mim e falou assim, não, para isso, tu ainda não está aprovado. O que ele começou a falar? Para isso, tu ainda não está aprovado. Por exemplo, eu me lembro de experiências que eu tive, de eu ler a Bíblia, querendo ter um entendimento, eu não tinha. E o que acontecia? Eu não tinha. Depois de um tempo, Deus me dava o entendimento. Aí um dia eu fui perguntar para o meu pastor, Abraão, por que eu busquei tanto, e Deus não me deu, depois ele resolveu me dar. Eu falei que tu não estava aprovado para receber esse entendimento ainda. Aí ele pegou o texto dos discípulos, quando pregou a palavra do semeador. Lembra? Quem falou para os discípulos? Vocês são felizes, porque com vocês Deus fala claramente. Então, dependendo do nível espiritual que a gente está, tem coisas que Deus não fala mesmo. A gente precisa crescer um pouquinho mais. Então, o estar reprovado é melhor do que estar desviado. E estar desviado é melhor do que estar. Só que quando vem um profeta e fala, você está reprovado, como é que você se sente? Excluído, mas não é verdade. Deus mostra que você está reprovado para que você corrija coisas na sua vida. Amém? Então, a terceira fonte de todos os problemas que a gente tem na nossa vida, e claro que vai diminuindo o problema, sim ou não? Vai diminuindo. Estar separado é pior do que estar desviado, não é? E estar desviado é pior do que estar reprovado. Só que como nós misturamos os conceitos bíblicos, nós começamos a ter confusão na mente da gente. E a gente não consegue discernir o que Deus está falando. Às vezes nem a pessoa que Deus usou para falar para você tem um entendimento do que ela está falando, e ela interpreta do jeito dela, porque ela também tem a mente confusa biblicamente. Você está me entendendo? Então, quando eu estou reprovado, quando Deus olha para mim, e eu estou reprovado, Deus estabelece um castigo? Sim ou não? Não. O que ele faz? Quando a gente quer aprovar alguém, a gente submete essa pessoa ao quê? A uma prova. Ao quê? Quando eu estou separado de Deus é castigo. O pior de todos. Quando eu estou desviado, também é castigo. Mas não é o pior de todos, é só uma contravenção, ele vai te dar só uma multa, você vai perder algo, ou algo que você tem, ou algo que você queria e não vai conseguir. Você está me entendendo? Agora, quando você começa a entrar no caminho e ele te encontra reprovado, ele vai agora te dar um teste. Vai te dar o quê? Vai te colocar em prova. Rapaz, isso já é uma baita evolução, sim ou não? Quem está passando pela prova aí?
você já tem evoluído. Parabéns para você. Agora é só passar na prova. É só estudar um pouco mais a Escritura Sagrada, se dedicar um pouco mais à oração, se dedicar um pouco mais ao jejum, para que na hora daquele acontecimento que é a prova, que vai te aprovar ou reprovar, você conseguir dar a resposta certa. Porque se você der a resposta errada, meu irmão, rodou e começa tudo de novo. É ou não é verdade? Sim ou não? Às vezes, por exemplo, você está passando por uma prova que você tem rodado na sua casa. Você precisa ter uma ação, você até já sabe qual é. Mas chega na hora você não consegue, você não tem força emocional e espiritual para fazer, e você mete o pé pelas mãos de novo, depois você até se arrepende, puxa vida, cara, de novo, eu sabia que não podia fazer e fiz. Quem já passou por isso? O que você tem que fazer então? Cara, que bom, você já está no caminho, amém? Então você tem que fazer o quê? Cara, eu vou ler mais Bíblia, eu vou orar mais, e eu vou jejuar mais, para que na próxima vez, que eu não sei quando é, toda a prova de Deus é prova surpresa, Ele nunca marca a prova. Por isso que a gente tem que ter o nosso devocional com Ele todo o dia, amém? Aí você consegue ter o fruto do Espírito, para dar a resposta certa, não é? Deixa eu ler 2 textos com vocês rapidinho aqui. Primeiro, Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por todo tipo, por diversas. Por que tem que ter alegria? Rapaz, se eu estou passando provação, é porque eu já não estou mais separado. Se eu estou passando provação, é que eu já não estou mais desviado, eu já entrei no caminho. E Ele quer me passar de nível. A prova representa o quê? O limite de um nível para o outro. Você está entendendo? E Ele diz então, fica feliz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então olha só, qual é uma coisa que nos reprova? A falta de perseverança. Na verdade, meu irmão, a falta de perseverança é o principal motivo de reprovação da maioria dos crentes. Porque uma pessoa que não é perseverante é o quê? É o homem de ânimo dobre. A pessoa que é inconstante nos seus caminhos. E o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz para a gente algo muito importante. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Você está entendendo? Porque é inconstante. Na hora que Deus quer te encontrar orando, você não está orando. Na hora que Deus quer te encontrar aqui, você não está aqui. Você não consegue ter uma rotina de fé constante na sua vida. Ora você está animado e faz. Ora está desanimado e não faz. Mas pastor, ser perseverante é estar sempre animado? Não. Ser perseverante é fazer, é cumprir seus compromissos, seus deveres, independente do seu ânimo, independente dos seus sentimentos, independente das suas emoções. Isso é ser perseverante. Continuando o texto aqui. No 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros. Olha, outra coisa que reprova a gente, é o quê? Imaturidade. Meu irmão, a falta de perseverança e a imaturidade são coisas que reprovam a gente. Crente que não cresce. Pedro fala isso. Paulo fala sobre isso. Não é verdade? Gente, era para vocês ser mestres. Mas eu ainda tenho que tratar com vocês os rudimentos da nossa fé. E terceira coisa, a fim de que vocês sejam maduros. E terceira coisa, íntegros. E o quê? Uma pessoa que tem, né, eu posso traduzir integridade, sabe, com o que você crê, você pratica. O que é integridade? É ter uma fé inteira. Eu não tenho uma fé completa. A nossa fé não está completa ainda.
o Rodrigo não tem uma fé completa. Mas a fé que ele tem é inteira. Você sabe o que a gente tem que ter para uma fé ser inteira? Quem sabe aí? A palavra semeador conta para a gente, nos 3 evangelhos. No evangelho de Mateus diz que a boa terra é aquela pessoa que ouve e compreende. Faz o quê? Você crê em coisa que você não compreende? Crê. Tenho certeza que crê. Por exemplo, você não compreendia a diferença de estar apostatado, separado, desviado e reprovado. Mas você acredita que uma pessoa pode estar desviada, apostatada, separada e reprovada? Sim ou não? Só que você entende isso direito? Não. Por quê? Ah, pastor, porque o senhor nunca ensinou. Meu irmão, eu oro e leio todos os dias da semana, horas durante o meu dia, e eu prego para vocês 1 hora e olhe lá por semana. Eu vou conseguir ensinar tudo que eu sei para vocês? Eu só dou o fio da meada. Você tem que, desenrolar esse novelo aí, meu irmão, para buscar mais conhecimento, não é verdade? Ler Bíblia, orar, ler livros sobre assuntos que você precisa aprender na sua vida. Amém ou não amém? Então, primeiro, a terra boa é aquela que ouve e entende. Em Marcos diz que a terra é boa é aquele que ouve e guarda. Fala assim, guarda não. Aquele que ouve e recebe. Fala assim, ouve e recebe. O que é ouvir e receber? É aquela pessoa que ouve e porque creu e entendeu. Depois que entendeu, ela pega para si. Faz o quê? Agora esse é meu procedimento de vida. Por exemplo, quando eu converti, eu gostava de comer um negócio que a gente fazia lá no Rio Grande do Sul, que a gente chama de murcilha. Quem já comeu murcilha aí? Só que a murcilha é vermelha, não é? Os meus avós lá, os meus tios matavam um porco, deixavam pendurado, escorria todo o sangue, temperava aquele sangue, pegava a tripa do porco, lavava, bem lavado, botava o sangue dentro, temperado, e botava num panelão lá e fervia. Rapaz, aquele negócio é bom pra caramba, eu gosto até hoje. Mas um dia eu converti, convidei o meu pastor para tomar café em casa, hein? Botei aquele mucilão lá para ele comer, entendeu? Quando ele chegou, eu vi que ele olhou com uma cara feia para aquilo. Falei, rapaz, será que ele não deve gostar, né? E eu comi que lambi os beiços. Só não engraxei bigode, porque naquela época eu não tinha. Aí ele me chamou depois do café e disse, deixa eu te contar uma coisa. Abriu o texto, lá no primeiro concílio que a igreja fez, quando Paulo foi levar a questão dos não-judeus para os apóstolos, e ele falou assim, eles têm que se abster de moralidade sexual e de comer sangue. Eu olhei para aquilo e falei, rapaz, tchau, murcilha. Criei, entendi e recebi. Criei, entendi e... Quantas coisas que você já creu, já entendeu, mas ainda não recebeu, ou seja, você não pratica ainda. Ser íntegro, é isso. Mas tem um terceiro nível que está em Lucas. Diz que a boa terra é aquele que ouve e guarda. Fala assim, ouve e... O que é guardar? É não abrir mão em momentos de dificuldade. Esse é o nível de fé que nos faz filhos de Abraão. É em esperança, crer contra a esperança. Deixa eu explicar para você. Em função da esperança que Deus me deu, eu creio contra a esperança que os meus olhos veem. Olha Abraão, Deus tinha prometido que através de Isaac ele seria pai de... Os olhos viam que o sacrifício que ele ia fazer ia acabar com essa promessa. Mas o escritor de Hebreus diz que ele creu contra a esperança a ponto de acreditar que das cinzas Deus
ressuscitaria Isaac. Pela esperança que Deus deu para ele, ele guardou a fé e ele creu contra a esperança que o mundo estava dando para ele. Isso é ter uma fé íntegra. Você crê e você busca entendimento. Você crê e você pratica. Você crê e mesmo nos piores momentos da sua vida, você não deixa de colocar em prática. Então muitas pessoas são reprovadas, primeiro, porque não são perseverantes. Segundo, porque não são maduras. E terceiro, porque não têm integridade de fé. A fé não é inteira. Crê, mas não compreende. Crê, mas não pratica, não guarda. Crê, mas não guarda contra a esperança. Você está entendendo? Meus irmãos, essas três aqui são as três fontes de toda a dificuldade que a gente passa nessa vida. Você só tem que saber se você está em três, se você está em duas, ou se você está só em uma. E você discernir a correção que o Pai tem te dado. Porque qual o objetivo dessa correção? É Ele te colocar no plano que Ele tem para você. É Ele te colocar, Ele colocar a sua vida dentro da vontade que Ele tem para você. E essa vontade, meu irmão, por mais que seja duro o processo para chegar até lá, e não é fácil, essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. O que o Espírito Santo falou com você nessa noite? O que Ele te disse? O que Ele te ensinou? O que Ele te revelou? O que Ele te mostrou? Senhor nosso Deus, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos sido como um cavalo brabo que recalcitra contra os aguilhões. O Senhor nos corrige com o aguilhão para que possamos andar para a direção certa, e nós chutamos para trás, nos rebelamos contra a Tua vontade. Senhor, nos perdoe, Senhor. Pai, que essa palavra traga luz para a nossa mente, o nosso coração, a fim, Senhor, de que possamos ser gratos pela manifestação do Teu amor por nós, através da Tua correção, para que possamos ser conduzidos para o Teu plano. Não queremos viver separados do Senhor, nem desviados do Teu plano. Também não queremos estar reprovados para avançar nesse caminho, Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos a ter discernimento de por que tanto sofrimento, tantos problemas que temos passado, Senhor, para que possamos tomar a decisão certa, segundo a Tua correção, para que saiamos dessa condição e possamos viver a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Oh, aleluia. Enquanto toca essa canção, ore ao Senhor, se renda a Ele, fale aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Oh, Espírito Santo, oh, aleluia. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. O Senhor quer te conduzir nesse lugar. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É nesse lugar
que eu quero habitar, Senhor, e é neste lugar que eu posso descansar, e é nesse lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que no teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que no teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. Declara essa canção. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Senhor nosso Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Somente o Senhor pode nos ajudar, Senhor. Mesmo quando pecamos contra o Senhor, a nossa esperança ainda está no Senhor, porque é somente o Senhor que pode nos guiar, nos levar, nos conduzir ao centro da tua vontade, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, aonde nós, em memória do Senhor, comeremos do pão e beberemos do cálice, Senhor, nós queremos nos arrepender diante do Senhor, Pai, porque temos rejeitado a tua correção, não temos entendido os motivos das dificuldades, dos sofrimentos, das provações, das perdas. Temos achado isso injusto, Senhor. Mas isso não é injustiça, isso é o teu amor, nos conduzindo para a tua vontade, Senhor. Então, Senhor, nos perdoe e ajuda-nos, Senhor, dando-nos discernimento, a fim de que possamos tomar as decisões certas, para sairmos dessa condição de separação, dessa condição de desvio da tua vontade, dessa condição de reprovação, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 meus irmãos. Graças a Deus, aleluia. Quem vai voltar para os caminhos aí? Vamos então nos preparar para a ceia do Senhor. Ainda de pé, vamos ler as instruções que o Senhor nos deixou lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, eu vou ler na NVI, 1 Coríntios 11, 23,
Logo depois da ceia, estaremos consagrando nosso sacrifício anual, nossa oferta especial desse ano. Depois, então, consagraremos os dízimos e ainda depois as ofertas. Amém? Vamos então às instruções que o Senhor nos deixou. Diz assim: porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar então para consagrar o pão e o cálice. Senhor meu Deus, nós consagramos este pão como símbolo do teu corpo, e também nós consagramos este cálice, Senhor, como símbolo do sangue da aliança que foi derramado por nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse é o corpo de Cristo que foi partido por vós, e este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Pode sentar e você vai receber o pão e o cálice. Sem me segurará, se cansar os meus pés, um colo me dará, e me carregará, eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. e se acaso eu tropeçar, sem me segurará, se cansar os meus pés, um colo me dará, e me carregará.
Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e Ele disse: o corpo que é partido por vós. Graças a Deus. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor Jesus haver ceado, Ele pegou o cálice diante dos discípulos, Ele deu graças ao Senhor ao cálice, Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, meus irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, bebam todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor nesta noite. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé aí, meus irmãos, logo vamos encerrar o culto. Vamos agora consagrar a nossa oferta especial de sacrifício anual, amém? Irmãos, olha só, esse ano nós vamos dedicar essa oferta para a gente conseguir dar início a reestruturação desse prédio aqui, que é onde nós estamos agora, né? Como falei para vocês na semana passada, nós temos 2 problemas aqui, que vai ser resolvido agora em janeiro, amém? Primeiro, é que para acessar o banheiro tem que sair por fora. Isso é ruim em qualquer momento, em qualquer lugar, mas em Curitiba é pior ainda, não é verdade? Porque como diz nossa irmã Rosane, aqui não é Curitiba, é Chuvitiba, não é? Nós vamos mudar o layout para poder fazer uma entrada para os banheiros para esse lado aqui. E o segundo problema nosso aqui é a amplitude térmica, não é? No verão é muito quente e no inverno é muito frio. Então nós temos que fazer a instalação elétrica da igreja, colocar o forro e instalar o ar-condicionado, que nós já compramos no início do ano o ar-condicionado aqui para o templo. E para nós começarmos essa obra, precisamos de um impulso, fala assim, impulso. Não é? E o que dá impulso nesse caso são recursos, amém? Todo ano nós fazemos essa oferta especial e consagramos na última ceia do ano. E esse ano
fizemos de novo, vamos consagrar hoje. E eu quero te incentivar, né, você que por acaso ainda não decidiu fazer, que você faça para nos ajudar, amém? Como que você pode dar a sua oferta? Você pode dar a sua oferta de duas formas. Você pode dar a sua oferta em dinheiro, e nós vamos comprar o que precisamos. Ou você pode dar a sua oferta também em material, não é? Posso dar teu testemunho, Rude? Vem cá então. Hoje o Rude perguntou assim para mim, missionário, posso dar a minha oferta em cimento? Eu falei, ô meu irmão, pode. E ele disse que ele vai dar. Quantos sacos de cimento? São 6 de 50 quilos por filho, um para cada filho, e mais 5 de 25 representando os netos. Olha aí, o homem é reprodutor, hein? Glória a Deus, obrigado. Então eu instruí ele, ó, pega o envelope, anota sacrifício anual, né? E óbvio que nós vamos precisar, então ele vai fazer a compra. Quando a gente começar a obra, ele vai trazer, né, vai mandar entregar aqui e nós vamos usar, amém? Você pode, por exemplo, missionário, a gente vai gastar aqui uns 1.500 de material elétrico mais ou menos, ou até mais. Eu me comprometo eu compro R$500 de material elétrico, o outro 500, outro mais 500, deu, fechou. Ou você pode fazer a sua oferta financeira e nós vamos usar esse dinheiro para comprar o que precisamos. Não é? Tem um forro, nós vamos botar um forro mais tranquilo, que ficou em 6 mil, né? Não, 7 mil. 7.777, foi isso, né? É, exatamente. Ele fez orçamento para a gente. Eu ia botar um outro com isolamento acústico, que ia dar 20 e poucos mil, mas não temos essa grana. Então vamos colocar esse que é bem mais barato. E também tem um isolamento térmico, né? É, só que não é tão bom quanto o que a gente ia colocar. Que esse aí não se assom lá fora. Temos que colocar a porta ali, quer dizer, fazer um monte de coisa, gente. Então vai dinheiro aí. Nós precisamos dar esse início. Nós já temos um dinheiro reservado para isso. Nós precisamos de um pouco mais para que a gente possa ter um fôlego. Senão a gente faz uma semana e para. Não é? Porque os materiais são caros. Entendeu? Então tem o nosso irmão lá da nossa igreja em Colombo, que se responsabilizou, que ele é mestre de obra, então ele vai vir aqui, vai nos ajudar a fazer as coisas. Óbvio que eu precisar da ajuda dos irmãos, né? Que estão dispostos a nos ajudar. Entendeu? Então, essa oferta de hoje, do sacrifício anual, vai ser consagrada para isso. Amém? Então, você que vai fazer o sacrifício anual, você pode pegar o seu envelope, que eu acho que já está com você. Se não tem ali, você pode pegar qualquer envelope ali, você tem que escrever sacrifício anual. Aí você vai sair do seu lugar, enquanto vai estar tocando essa canção. Você vai vir aqui e você vai consagrar, amém? A sua oferta. Por que nós fazemos assim aqui, meu irmão? Olha só. Eu sei que em muitos lugares é o pastor que ora para consagrar a oferta, sim ou não? Mas a oferta é de quem? É minha ou é sua? É de quem? É eu que vou dar ou você que vai dar? Biblicamente, quem é que ora por algo que dá? Aquele que recebe como administrador do templo ou aquele que vai lá e entrega? Aquele que vai lá e entrega. Por isso que fazemos assim aqui, amém? Então vai começar a tocar uma canção, você que vai consagrar sacrifício anual, amém? Você vai vir até aqui, você vai ajoelhar, vai orar, não precisa ser exatamente aqui, você pode deixar aqui, ó. Você vai depois botar aqui, beleza? Logo em seguida vamos consagrar o dízimo da mesma forma e depois as ofertas, combinado? Amém? Pode. Você então que vai consagrar o sacrifício anual, passe do seu lugar, vim aqui à frente, só o sacrifício agora, amém? Coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar, pela vida do Senhor, e
Graças a Deus. Agora você que vai consagrar o seu dízimo ao Senhor, pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente também. Consagre e depois coloque dentro do ofertório. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Agora com alegria no coração, sai do seu lugar e traga a sua oferta em nome de Jesus. Vamos lá. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, 3 avisos rápidos, né? Relembrando, né? Temos mais 3 cultos de domingo esse ano, e mais os cultos de sexta-feira. Começa às 20 horas, pastora, né? 20 horas, culto de sexta-feira. E o nosso culto de Natal vai ser no sábado, e nosso culto de gratidão, que vai ser o último, né, do final do ano, vai ser também no sábado, mesmo horário, 19 horas, só que no sábado, amém? Nós também estamos organizando o nosso retiro de verão. Esse retiro de verão não é só para os jovens, é para toda a igreja, amém? Vai ser dia 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Nós teremos lá, né, muitos momentos de brincadeira, de descanso, de confraternização entre os irmãos. Teremos também alguns momentos de culto, momentos de ensino. Então vai ser um momento muito bom para você lá, em todos os sentidos. Vai ser bom para o corpo, porque você vai descansar. Vai ser bom para a alma, porque você vai se relacionar com gente abençoada, amém? E vai ser bom para o espírito, porque você também vai dedicar um tempo, não é, do seu dia para Deus. E às vezes a sua rotina diária você não consegue fazer direitinho, amém? Então vai ser um descanso, um renovo. A gente vai, muitas brincadeiras, muitas dinâmicas, amém? Tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? É muito bom. Nós temos um custo de R$180, que nós estamos incentivando os irmãos a dividir em 3 vezes, não é? 60 agora em dezembro, 60 em fevereiro e 60 em janeiro, tá bom? Para quê? Para não chegar no final lá de fevereiro, você tem que pagar tudo uma vez só. E também nos ajuda, você sabe que a gente tem que organizar isso aí e requer recurso também, sim ou não? Com antecedência a gente consegue comprar as coisas mais barato. Estamos fazendo um preço, meu irmão, o mínimo que a gente conseguiu. Se você vem em qualquer outra igreja aí, você vê que o retiro de verão é muito mais caro que 180. É difícil encontrar uma que cobra o valor que a gente cobra. Nós não temos a intenção de ter lucro nisso. É só para a gente poder passar um momento bom com os irmãos. Amém? Então quero incentivar todos os irmãos a estar conosco. Vai ser legal, beleza? Vai ter dormitório de homem e dormitório de mulher. Pastor, mas eu queria ficar com a minha esposa. Leve barraca, eu vou levar a minha. Não é? Aí você fica na sua barraca lá com a sua esposa, vai dar para montar a barraca lá. Mas, né, é bom para a gente compartilhar com os irmãos, vai ser muito bom. Então quero te encorajar a você estar conosco nesses dias, né? Dia 10, 11, 12 e 13, serão 4 dias de descanso. Tem piscina, vai ter um monte de coisa legal lá, não é? Tenho certeza que você vai gostar.
Nas redes sociais da igreja, nos grupos de WhatsApp, já está rolando os videozinhos lá, de divulgação, para você ver como é que é o local lá. Tenho certeza que você vai gostar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para consagrar, para agradecer por este momento. Senhor nosso Deus. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo que passamos juntos aqui na Tua presença, te adorando, cultuando ao Senhor. Pai, nós temos uma semana desafiadora pela frente, Pai. Somente o Senhor sabe os nossos desafios. Então, Senhor, ajuda-nos a superar todos os desafios. Nós cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor. Então, Senhor, que possamos ter as conquistas. Pai, nós sabemos que em Ti nós podemos suportar todas as coisas. Então ajuda-nos a suportar os momentos difíceis, Senhor, e nos conduza nesta semana, mais uma vez, em toda a Tua boa vontade, Pai. Nós repreendemos todo o plano maligno que se levanta contra eles para enganá-los, Pai. Que o Senhor dê a eles discernimento de toda a estratégia do mal que se levanta contra eles, Pai, e os guie e os proteja, em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Deus abençoe. Nosso culto está encerrado. Não saia sem nos dar um abraço e palmas para Jesus.